Olá, nós vamos resolver o problema. Considere a superfície z igual a 10 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado. Em 1 menos 1 e 7, encontre um vetor 3D tangente que aponta para a direção de maior variação. Bom, para isso a gente fez alguns desenhos e anotações auxiliares antes da gente fazer os cálculos. Vamos a eles. Bom, primeiramente, a gente fez aqui dois desenhos ilustrando uma superfície Z qualquer. E a gente, nesse problema, precisa determinar um vetor tangente a essa superfície, como esse vetor V maiúsculo, que está escrito, que está desenhado aqui, e que ele aponte, seja tangente, aponte para a direção de maior variação. Então, a projeção no plano XY desse vetor vai ser o gradiente desta superfície Z. Aqui a gente tem uma vista superior e a gente mostra aqui esse mesmo gradiente. Só que aqui a gente está vendo ele de cima, né? Mas é o mesmo gradiente. Eu vou até colocar aqui XY para ficar a mesma notação. Então a gente tem essa informação já, que é uma informação importante, que esse nosso vetor V, ele vai ter a mesma direção do gradiente. Então, no plano XY, a gente já sabe a direção dele, a mesma direção do gradiente. Com relação à sua coordenada Z, que a gente está chamando aqui de C, né, tem um valor C, a gente vai calcular essa quantidade C. E aí a gente define esse vetor completamente, porque se a gente calcular o gradiente, as coordenadas do gradiente vão ser as coordenadas x e y desse vetor, e a coordenada z vai ser essa coordenada c que a gente vai calcular. Para a gente calcular essa coordenada, a gente vai aqui considerar três considerações. Vamos fazer três considerações. A primeira delas é expressar matematicamente o que a gente comentou agora há pouco, que esse nosso vetor v, que é a solução do problema, vai ter a coordenada x, que vai ser a mesma coordenada x do gradiente, a coordenada y vai ser a mesma coordenada y do gradiente, e vai ter aqui uma coordenada com o valor c na direção z. Bom, a segunda observação, segunda consideração, é que o vetor v ele tem uma inclinação em relação ao plano xy, que é a inclinação que ele apresenta aqui nessa figura, que é igual à derivada direcional desse vetor na direção do gradiente, porque conforme o problema fala, a direção, a gente está interessado na direção de maior variação. Então, a gente pode escrever aqui que a inclinação dessa figura, que a inclinação é o cateto oposto desse triângulo retângulo aqui, dividido pelo cateto adjacente. Então, a inclinação C sobre... Aí aqui a gente desenhou o vetor gradiente, mas esse comprimento aqui é o módulo do gradiente. Então, C sobre o módulo do gradiente é igual à derivada direcional da superfície Z na direção de V, onde V é o vetor unitário que define essa direção V. Tá? Então, essa é a própria definição da derivada direcional. E a terceira consideração é que, como o V aponta na direção da maior variação, então essa derivada direcional é o módulo do gradiente. Ou seja, a gente pode substituir esse valor pelo módulo do gradiente. Como esse módulo do gradiente também está desse lado desta equação, a gente pode passar ele para cá multiplicando, e a gente tem então que essa quantidade C é igual ao módulo do gradiente ao quadrado. Então a gente vai precisar calcular o gradiente dessa superfície, e esse gradiente vai fornecer para a gente todas as informações necessárias para a gente escrever esse vetor V, que é o vetor tangente na direção de maior variação. Então vamos agora aos cálculos. Vamos calcular esse vetor gradiente. Então vamos considerar aqui essa equação. Então a derivada dela em relação a x vai ser 2x. Então essa é a componente x do gradiente. Então menos 2x na direção y. E aqui agora derivando em relação ao y,
vai ficar menos 4y na direção j. Então esse é o gradiente dessa superfície. Nesse ponto, né? Num ponto xy qualquer. Bom, agora a gente vai calcular o gradiente no nosso ponto de interesse. E esse nosso ponto de interesse aqui é 1 menos 1 e 7. E aí a gente vai colocar aqui o gradiente, vamos colocar só as duas, aqui 1 e menos 1, né? Então, menos 2 vezes 1 na direção I, menos 4 vezes menos 1 na direção J. Então, isso aqui vai fornecer para a gente esse gradiente como sendo menos 2i mais 4j. Então, nota que a gente já tem duas componentes desse vetor v, que é o nosso objetivo, definidas. Agora falta a gente calcular o c. Então, a gente vai usar essa equação. E aí, para calcular o c, a gente vai determinar o módulo desse gradiente. Então, o módulo do gradiente no ponto 1 menos 1 vai ser igual a raiz quadrada de menos 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, isso daqui vai ser a raiz quadrada de 20. Então, esse é o módulo do gradiente. Logo, o c vai ser esse raiz de 20 ao quadrado, que é simplesmente 20. Então, agora a gente já tem o vetor completamente definido, esse vetor v. E a gente vai escrever, então, ele através dessa equação. Então, a gente vai ter o vetor v, que é dado por menos 2i mais 4j. Isso aqui vem diretamente do gradiente, mais esse 20 na direção k. Então, desta maneira, a gente define o vetor v, que é o objeto da questão. É isso aí. Até a próxima!